Estamos aqui para mais uma aula. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos envie do seu Santo Espírito para que possamos compreender, entender e aplicar a sua mensagem para essa aula de hoje. Então, nós temos a aula 13, o primeiro mandamento, que começa com uma pergunta: sou dono da minha vida? O primeiro mandamento de Deus para os seus filhos foi: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Martinho Lutero explica no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Nesse mandamento, Deus se apresenta como o único Senhor, dono absoluto do mundo e tudo o que por ele foi criado. Em seu lugar, não podemos ter nenhum outro Deus. Muitas vezes aceitamos outros senhores, outros deuses, outros valores dirigem as nossas vidas. E quando isso acontece, Deus deixa de ser importante para nós. Nós não o consultamos mais e muitas vezes esquecemos que Ele está vivo e perto de nós. Tomamos as decisões sem consultar ao Senhor. Diz a Bíblia que tudo que ocupa o centro de nossa atenção, de nossa confiança e amor, torna-se um Deus e assume a direção de nossa vida. Isso é desastroso, pois quando se destrói o alicerce, a casa cai e há ruína naquela família. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 28. O ser humano deve amar a Deus acima de todas as coisas, pois tudo que possui é fruto da presença de Deus: a saúde, a família, o emprego, a casa, a alimentação, enfim, tudo que temos é presente de Deus. Além disso, temos uma aliança com Ele, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O ser humano deve confiar em Deus, pois Deus ofereceu inúmeras provas de sua fidelidade e amor aos homens. Deus quer ser reconhecido pelo muito que Ele é e já fez em favor da humanidade. Deus se alegra de ver o homem grato por tudo que recebe e ofende-se quando o homem confia em outros deuses, que na verdade são nada e nunca fizeram nada. Por isso, a primeira ordem de Deus ao homem é que ele reconheça o poder e os feitos de Deus em seu favor. O que isso significa para nós? Em primeiro lugar, devemos confiar somente nele. Existem outros deuses? Na verdade, não existem. São todos falsos deuses. O único Deus verdadeiro é o Pai de Jesus Cristo. Os demais são frutos da imaginação humana. Em segundo lugar, esse mandamento nos livra de confiar em ídolos. Porém, o ser humano cria para si outros deuses nos quais ele põe a sua confiança. O ser humano, por natureza, é supersticioso, e isto é um sinal da sua separação de Deus. A Bíblia nos traz exemplos de adoração a falsos deuses. Consulta a cartomantes e mortos, médiuns, etc. E ela proíbe isto. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e sua filha, nem adivinhar, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deuteronômios capítulo 18, versículos 9 ao 14. Toda vez que colocamos a nossa confiança em algo mais do que no Senhor, então aquilo se torna um Deus para nós. Assim, o trabalho ou o dinheiro pode se tornar um Deus,
Outras coisas que podem se tornar um Deus são os vícios, jogos, política e muito mais. Alguns idolatram jogadores, cantores, artistas de cinema, filósofos, outros amam seus carros, casas, etc. É importante avaliar isso para os nossos dias. Como dizer que não temos outros deuses se não colocamos a nossa confiança no único e verdadeiro Deus? Enfim, tudo que tira de Deus o centro da sua vida é idolatria. Em Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6, Deus dá uma ordem clara para todos os seus filhos: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Por isso, devemos vencer a tentação de colocar nossa fé em ídolos, imagens e amuletos. O ser humano tem uma inclinação para o que é mal e contrário à vontade de Deus. O apóstolo chama esse sentimento de concupiscência, isto é, o desejo de realizar o que é mal e contrário à vontade de Deus. Isto é fruto do pecado que vive em nós. Superstição é colocar a nossa confiança em amuletos e deixar que eles dirijam a nossa vida, como por exemplo o horóscopo, duendes, runas, cristais, búzios, etc. O ser humano também cria costumes religiosos, que do seu sentido original tornou-se uma superstição, mas a salvação vem pela obra de Cristo na cruz, e não no nosso sofrimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus Cristo diz: por que me chamais de Senhor e não fazeis o que vos mando? Deus não quer que confiemos em falsos deuses, porque eles afastam as pessoas da comunhão com Deus. E nós somos chamados a viver em constante comunhão com Deus, e sendo assim, aprender dele, a fim de vivermos com ele somente. Por isso Deus não aceita que tenhamos amuletos, superstições, simpatias ou qualquer outra pessoa que nos instrua. Deus quer que confiemos nele somente, para que possamos construir um mundo harmônico, feliz e fraterno. Quem põe a sua confiança nas mãos de outros deuses, mais cedo ou mais tarde vai naufragar nas dificuldades, pois outros deuses não podem ajudar. Porém, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 6, Deus promete agir com bondade e misericórdia com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Creia somente naquilo que a Bíblia te ensinar. Por isso veio Jesus, para nos mostrar um caminho verdadeiramente feliz. Lembre-se sempre: por que me chamais de Senhor e não fazeis o que os mando? Lucas capítulo 6, versículo 46. Bom, agora chegou o momento de recapitularmos a nossa aula de hoje e responder algumas questões do nosso caderno de estudos. A primeira questão: escreva o primeiro mandamento. A segunda questão: de acordo com o primeiro mandamento, você é dono de sua vida? Por quê? Número 3: por que simpatias e superstições desagradam tanto a Deus? Quarta questão: por que o cristão não consulta videntes, nem acredita em simpatias e nem participa de encontros que invocam outros deuses, entidades religiosas ou forças ocultas? Quinta questão: por que o cristão não se envolve com magias, simpatias, Halloween e outras tradições tão frequentes em nosso mundo? Essas são as perguntas. Você vai encontrar a resposta relendo seu material. E aqui ficamos nessa aula. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.